Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, O Fantasma de Canterville e Outras Histórias, escrito por Oscar Wilde. Oscar Wilde, além de escrever o retrato de Dorian Gray e além de escrever a importância de ser prudente ou a importância de ser earnest, dependendo da tradução, ele também escreveu essa obra aqui, um conjunto de contos escritos por ele que abordavam os mais diferentes tipos de tema possíveis. Veja, Oscar Wilde, ele era uma pessoa bastante crítica, uma pessoa bastante irônica, inclusive, na forma dele escrever os textos dele. Ele criticava bastante a sociedade, criticava bastante instituições da época, criticava, por exemplo, as mulheres, criticava, por exemplo, a instituição do casamento, criticava, por exemplo, a instituição das religiões, criticava a ideia, muitas vezes pregada pelas pessoas, de que todo mundo é verdadeiro desde que tenha autoridade, ou de que todo mundo é verdadeiro desde que seja mais velho. Enfim, ele criticava essas coisas, ele criticava costumes, tradições, conceitos, preconceitos, ele criticava praticamente tudo nas obras dele. Oscar Wilde foi um escritor irônico por excelência. Né? Pode-se dizer também que Oscar Wilde ele passou por uma situação bem complicada, bem difícil mesmo. Oscar Wilde era um homem casado, com uma mulher, né, a, a Constance Lloyd, né, de 1884 a 1898 os dois permaneceram juntos. Os dois inclusive tiveram filhos. É interessante que Oscar Wilde, autor dessa obra aqui, O Fantasma de Canterville, dentre outros contos, ele era homossexual. Então ele viveu uma situação de grande tormento, pois na época em que Oscar Wilde viveu, a homossexualidade era proibida por lei. O indivíduo não poderia ser homossexual. Tá? A própria lei da época, a própria cultura da época, os próprios costumes da época viam a homossexualidade como uma coisa negativa. Se você acusasse uma pessoa de ser homossexual, você teria que responder judicialmente pela acusação que você estivesse fazendo, você teria que ter provas de que a homossexualidade do indivíduo de fato era verdadeira. Enfim, era considerado praticamente um crime ser homossexual. E ser acusado de homossexualidade era praticamente uma difamação. Então Oscar Wilde sofreu muito. Oscar Wilde ele chegou a ser preso, inclusive, devido à homossexualidade dele, chegou a ser preso. Ele sofreu bastante na cadeia. Lá na cadeia ele acabou pegando doenças, ele acabou entrando em depressão. Na época não havia o conceito da AIDS, não havia o conceito de muitas doenças sexualmente transmitíveis, das quais hoje nós temos um acesso conceitual delas, mas acredita-se que o Oscar Wilde ele tenha padecido de algumas dessas doenças, provavelmente lá na prisão torturaram ele, fizeram muita maldade com ele, enfim. Então foi um homem bastante sofrido. Quando ele morreu praticamente sem nada, ele morreu pobre. E é interessante isso porque Oscar Wilde ele defendia a ideia de uma vida de Dante, de uma vida bem vestido, bem arrumado. Ele acreditava que se a sociedade de alguma maneira fosse bela, fisicamente bela, ou a cidade fosse bela, o ambiente fosse belo, isso diminuiria o número de homicídios, o número de crimes. Então ele mesmo, nos exemplos dele, ele procurava se vestir da melhor maneira possível, estando sempre bem arrumado, bem aprumado, enfim. Ele procurava viver uma vida de dandy, uma vida nobre. Mas no final ele morreu sem ter absolutamente nada no bolso. Morreu pobre, paupérrimo. Ele nasceu no dia 15 de outubro de 1854, em Dublin, na Irlanda, e morreu em Paris, na França, no dia 30 de novembro de 1900. Inclusive, um filho dele chegou mais tarde aí no programa Larry King Alive, já com uma certa idade, na CNN International. Então, esse é o Oscar Wilde. O Oscar Wilde, de fato, foi uma pessoa enigmática, uma pessoa, enfim, uma pessoa interessante. Bom,
Nesse livrinho aqui, né, existem cerca de 10, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contos de Oscar Wilde. Os contos são O Crime de Lord Arthur Saville, O Amigo Devotado, O Fantasma de Canterville, O Jovem Rei, O Milionário Modelo, O Pescador e Sua Alma, o Retrato de Sir, do Sr. W.H., né? O Príncipe Feliz. Esses são os 10 contos escritos por Oscar Wilde, né? Desses contos, sem dúvida alguma, o mais famoso é O Amigo Devotado, né? No Amigo Devotado você tem a exploração de um homem rico, né, em relação a um homem pobre, né? A exploração do rico, que era moleiro, né, sobre o pobre, né, que era chamado Hans, né? E muitos dizem que o Amigo Devotado, esse conto, ele representa a exploração do rico sobre o pobre e na posse material que dá esperanças falsas de ganho ao pobre. Então muitos veem nesse conto, né, O Amigo Devotado, de Oscar Wilde, como sendo uma espécie de socialismo, né? Oscar Wilde, de alguma maneira, pregando a superioridade do socialismo em relação ao capitalismo, em relação também ao desejo desenfreado das pessoas de usufruto material, né? Então é uma obra bastante interessante mesmo. Quando, por exemplo, estava na época das flores começarem a dar frutos, cereja, por exemplo, erva doce, enfim, o moleiro ia até o muro da casa do Hans e pegava as frutas que o Hans tinha, as plantas que o Hans tinha plantado. E o moleiro dava uma risada e ainda dizia: os amigos devem ter tudo em comum, né? E o Hans, que era o pobre, que era o dono daquele ambientezinho pobre, ele só sorria e concordava, né? E o rico moleiro, ele nunca oferecia nada para o Hans, nada, só pegava as coisas do Hans. E o moleiro, de alguma maneira, ele só pegava as coisas do Hans e não oferecia nada em troca, né? E a desculpa do rico moleiro, né, o Sr. Hug, a desculpa do Sr. Hug para não dar nada em troca a Hans é exatamente, supostamente, evitar a inveja de Hans, evitar que a inveja atrapalhasse a amizade dos dois. E nessa brincadeira o moleiro ia pegando todas as coisas do Hans e não dava nada pro Hans, né? De tal maneira que no final o Hans acaba morrendo, né? E o moleiro, ele tinha prometido dar um determinado objeto para Hans, e no final, de alguma maneira, o moleiro promete para Hans, né, que se Hans fosse até o hospital, fosse procurar o médico e levasse o médico para casa dele, para casa do moleiro, para ver o filho do moleiro que estava muito mal, né, tinha caído da escada. Então o moleiro ia dar um carrinho de mão velho, que não tinha nem roda direito, estava todo aos pedaços, e iria dar de presente para o Hans, né? E essa foi a única coisa que de fato o moleiro prometeu dar para Hans. Só que no final Hans, né, foi atrás do médico. O médico montou no cavalo e foi na direção de onde o moleiro morava. Só que no meio do caminho o Hans meio que se perdeu, porque não tava chovendo muita tempestade, e acabou caindo em uma espécie de um lugar cheio de água, né? Se afogou e morreu. Aí no funeral, né, o moleiro, ele vai até o funeral de Hans e ele ainda fala para os amigos: quando eu finalmente quis dar alguma coisa para Hans, alguma coisa que eu gostava, no fim ele acabou morrendo. Então com isso eu aprendo a lição que não se deve nunca dar nada, nunca se deve prometer nada para ninguém, né? Essas coisas terríveis podem acontecer. A gente tenta dar o melhor da gente para o outro e no fim eis o resultado, o outro acaba morrendo. Então quer dizer, além dele nunca ter ajudado o Hans para nada, né, ainda ele fez de conta que ia dar a melhor coisa possível para Hans, que era uma coisa toda velha, né, um carrinho de mão totalmente velho, né, caindo os pedaços sem roda, enfim. Então essa hipocrisia do moleiro tem muitas pessoas que associam com a ideia, né, de que o Sr. Oscar Wilde
ele era contra o capitalismo, né? Ele era contra as ideias capitalistas e ele era a favor que as pessoas não fossem capitalistas, talvez fosse uma forma de socialismo até mesmo, de lutar a favor do socialismo. Então, tem muita gente que leva por esse lado mais político, mais filosófico, esse conto, né? É um conto que vale a pena ser lido pelas noções políticas dele, pelas questões psicológicas, né? Que de alguma maneira aquele moleiro, ao não se interessar pela vida do melhor amigo e exercer uma certa influência psicológica sobre o Hans, né, a ponto do Hans anotar as dicas de boa amizade que o moleiro dava, né, seria o que alguns estudiosos, né, chamariam de psicopatia até mesmo, de uma personalidade mais voltada para a psicopatia, em que a pessoa é falsa, se faz de amiga e tem uma certa atratividade, um certo não sei o que gera uma certa atração no outro, a ponto do outro, mesmo estando perdendo tudo que ele tem, ele ainda se mantém ao lado daquele psicopata. Então existem várias formas de ler esse conto, né, do amigo devotado. Uma outra história que eu achei muito bonita, um conto, né? Um outro conto que eu achei muito bonito do Oscar Wilde foi O Príncipe Feliz, né? Que fala ali de uma estátua que vivia numa cidade. A estátua era toda sorridente, era toda feita de ouro, de pedras preciosas, enfim. Mas a estátua por dentro ela não estava feliz porque ela via o sofrimento do povo dela. Então ela pede, né, para um passarinho, né, pegar exatamente os pedaços da estátua e entregar para pessoas que eram famintas, que eram necessitadas, e com isso essas pessoas poderem comprar comida, comprar roupa, enfim. E aí no final a estátua estava feia, mas a cidade estava feliz, né? Porque agora as pessoas pobres tinham que comer, tinham o que viver. E é interessante que no final o passarinho, que era o mensageiro que levava os pedaços da estátua para as pessoas pobres, ele acaba morrendo exatamente perto da estátua, né? Se eu não me engano, na mão da estátua. Morre de frio, né? Porque chegou a época da hibernação e ele não partiu junto com os outros passarinhos, então ele acabou morrendo. Então, só que no final, né, as pessoas acabam felizes, né? Mesmo olhando para a estátua e vendo que aquela estátua estava toda feia, estava cega, estava sem os olhos de pedras preciosas que antes ela tinha, estava sem toda aquela suntuosidade, aquele ouro, as pessoas agora estavam felizes, né? Mas algumas se perguntaram por que a estátua estava tão estranha, né? Estava metálica agora, estava sem aquele brilho. Então, no fundo, isso é uma espécie de crítica do Oscar Wilde à questão do dinheiro, né? Ao amor ao dinheiro, ao apego ao dinheiro e à má distribuição de renda, né? Que faz com que as pessoas cheguem a valorizar alguns indivíduos em detrimento da grande maioria que passa fome e também a ponto de valorizar objetos, locais, né? Estátuas, né? Mais do que a seres humanos. Né? Cachorros, hoje em dia até mesmo, mais do que a seres humanos. Ao invés de dar o seu dinheiro a pessoas que não têm o que comer, não têm onde viver, não têm o que vestir, não têm, enfim, nada, ao invés disso elas vão lá e gastam todo o seu dinheiro, né, com o cachorrinho de estimação, o gatinho de estimação, com passarinho de estimação, com estátuas, com fotos, com imagens, com objetos, enfim, com televisão, computador, enfim, um monte de coisa. Então, é uma espécie de crítica, né, que Oscar Wilde faz, de alguma maneira, ao consumismo excessivo, né, que já estava surgindo na época dele. Vejam que apesar de Oscar Wilde defender a ideia de se vestir bem, de que a gente tem que se vestir bem, ser arrumado, ele defendia de alguma maneira a ideia de que todos devem ter condições de se vestir bem. Todos devem ter condições de ter acesso a dinheiro, a riqueza, todos devem ter acesso às mesmas condições. Né? De alguma maneira, esse é o ensinamento de Oscar Wilde. Né? E no final, né, porque as ideias dele eram contra a sociedade da época, e pela questão da homossexualidade dele, Oscar Wilde acabou terminando sem ter um centavo no bolso e morreu feio de vida numa situação terrível a ponto de não conseguir nem respirar direito em cima da cama, né, quando morreu. Com febre, com um monte de coisa terrível. Não conseguiu nem engolir, né, a hóstia que o padre veio entregar para ele no momento da morte dele, quando ele já estava no leito de morte. Então tá aí, pessoal. Mais um livrinho para nós, né? Assista esse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, um forte abraço e até mais.